Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o Ismael, eu sou aqui da sede, certo? E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho com vocês sobre alguns dos temas aí que vão ser abordados no nosso congresso de jovens. O primeiro já foi falado sobre intensidade e hoje nós vamos falar um pouco sobre constância. E constância, Paulo ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que nós devemos ser constantes, né, e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, a constância ela é uma ordem, né, para a igreja, ela é uma ordem para nós, para que nós venhamos a ser constantes. Porém, ser constante, ele é um dos maiores desafios que a igreja ela passa nos dias de hoje, né? A verdade, para a gente ser constante na nossa fé, inabaláveis ali, presentes, é uma coisa que nós temos lutado todos os dias, né? Para que nós possamos encontrar essa constância na nossa vida espiritual. E, infelizmente, uma marca da grande maioria dos cristãos, da igreja, né? É a inconstância. Ora a gente está feliz, outra hora a gente está triste, outra hora a gente está forte, outra hora a gente está fraco, outra hora a gente passa semanas orando, lendo a Bíblia e outra hora a gente passa meses sem orar e sem ler a Bíblia. Então a igreja, uma grande parte da igreja passa por essa inconstância, né? E nós não devemos nos conformar com isso. Nós temos que buscar auxílio em Deus, na palavra, para que nós sejamos realmente constantes na obra do Senhor, constantes na nossa vida espiritual. Esse é um dos desafios que nós temos que seguir aí nesse caminho, nessa jornada que é a nossa vida cristã. No dicionário, um dos significados que eu gostei bastante foi que a constância, ela é qualquer condição de alguém que não desiste, né? É a capacidade de alguém que não desiste. Então nós sermos constantes, nós estarmos ali em fé, sem desistir nessa caminhada com Cristo. A inconstância, que é o contrário, né, dessa constância, ela nos leva à frieza espiritual. E na Bíblia a gente vê também homens que nós admiramos, homens de Deus que foram ali, dedicaram a sua vida à obra do Senhor. A gente vê que em algum momento da vida desses homens, eles também se encontraram inconstantes e em frieza espiritual. Exemplo de um deles é Timóteo, né? Um jovem que ele ajudou Paulo, ali sempre na obra do Senhor firme, entregando a sua vida, né, para que o reino de Deus fosse conhecido. E houve um momento da vida dele em que ele chegou a estar ali frio espiritual, onde Paulo, né, chega para ele e diz: Timóteo, aviva o dom, né, que há em ti. Então até Timóteo, um homem de Deus, teve esse estado ali de frieza espiritual, de inconstância, talvez por alguma coisa que aconteceu ali na sua vida, ou alguma pressão, algo do tipo ao qual ele estava vivendo, mas ele chegou a esse momento. E Paulo, ele manda com que ele reavivasse o dom, né, que havia nele, que existe nele. E uma das coisas que nós devemos fazer quando nós estivermos nesse estado ali de inconstância, de frieza espiritual, nós precisamos o quê? Lembrar do nosso início, lembrar do nosso primeiro amor, lembrar da época em qual nós conhecemos a Cristo, das nossas experiências que nós tivemos com Cristo, de tudo aquilo que o Senhor um dia falou ao nosso respeito, para que nós possamos realmente voltar a ter aquela força, aquela alegria de buscar o Senhor e de continuar ali firmes e constantes na obra do Senhor, na nossa vida espiritual. E o que pode nos deixar inconstante? Quais são as causas, né, que podem fazer com que nós venhamos a estar nesse estado de inconstância, de frieza espiritual? Primeiro, Tiago fala lá em Tiago 1, versículo 8, ele fala sobre um coração e uma mente dividida, né? Um ânimo dobre. Pensando sobre isso, falando sobre isso, eu lembro que, olhando para a minha vida, muitas vezes a nossa vida ela está muito cheia de muitas coisas, né? A nossa agenda ali do dia, a gente está repleta, enchendo ela ali de várias coisas, e quando a gente vai olhar, não tem nada ali que realmente nos aproxime do Senhor. A gente precisa ter um cuidado com isso, com as nossas prioridades que nós temos na nossa vida, para que nós possamos colocar o Senhor como centro, né, da nossa vida. Porque quando nós não fazemos isso, uma das causas de nós sermos inconstantes, né, e nos tornarmos
frios espirituais são essa questão de nós priorizarmos as coisas de Deus na nossa vida. O segundo ponto, né, o escritor aos Hebreus fala lá no capítulo 10, versículo 25, sobre a questão da importância de a gente congregar. Hoje em dia a gente vê que tem um movimento se levantando aí da galera que é desigrejada, né, mas a gente vê na palavra da importância que é de nós estarmos juntos. Uma coisa que eu ouvi, que eu sempre falo, é que nós somos como uma brasa, né, ali num braseiro, e se a gente estiver ali fora, longe do braseiro, é mais fácil, a gente vai estar mais suscetível a esfriar, né? Então, por isso que essa é uma das importâncias de a gente, para continuarmos firmes e constantes, nós precisamos estar o quê? Congregados, nós precisamos participar das coisas da igreja, precisamos participar dos cultos. Claro que não é só isso, né? A gente precisa buscar o Senhor no nosso secreto, na nossa casa, onde a gente estiver, a gente tem que glorificar o Senhor, mas a gente precisa entender essa importância que é de nós congregarmos, de nós participarmos dos cultos, para participarmos das coisas do Senhor, da obra do Senhor. A gente tem que ter isso também como importante na nossa vida. E em terceiro ponto, lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele fala sobre a importância de a gente orar sem cessar. Não é somente orar, mas é orar intensamente, orar sem cessar, orar. Não é que eu vou passar a minha vida inteira, o dia inteiro ali de joelhos orando, não, mas é onde eu estiver em espírito, eu estar orando, o que eu for fazer, eu estar lembrando da oração. Nós precisamos orar sem cessar. Isso vai nos ajudar que nós sejamos ali, em vez de inconstantes, mas nós sejamos constantes na obra do Senhor. A inconstância, ela é uma prova da nossa imaturidade e nós precisamos lutar contra isso, mas como que nós vamos fazer para vencer essa inconstância e nos tornarmos cristãos constantes? Efésios 4, no capítulo 11, ele fala que nós devemos ser homens de verdade, precisamos ser homens e não meninos. O menino, ele não tem ali tanta responsabilidade, se ele tem que fazer alguma coisa, ele desiste no meio do caminho, ele não está muito preocupado com as consequências, né? Mas um homem de verdade, um homem maduro, não, ele sabe a responsabilidade dele, por mais que ele não esteja ali com vontade de fazer, mas ele entende, né, a importância de fazer um serviço ou de fazer alguma coisa, e ele vai lá e ele constantemente, ele continua fazendo, ele não larga as coisas no meio do caminho. Então nós precisamos ser homens maduros e deixarmos de ser meninos. Segunda coisa que nós devemos fazer para vencer essa inconstância e nos tornarmos cristãos constantes é não andarmos sozinhos. Existem períodos das nossas vidas a qual nós estamos ali fracos espiritualmente, inconstantes, né, espiritualmente falando, e a gente tem a mania de se fechar, de se isolar, mas quando na verdade a gente tem que estar próximo, né, a pessoas que vão nos ajudar a passar por esse período, que vão nos ajudar a deixar de ser inconstante e nos tornarmos constantes. Pessoas experientes, né, que já passaram por muitas coisas e vão estar ali para nos incentivar, vão estar ali para nos dar um conselho, vão estar ali para que, se precisar, segurar na nossa mão para nos levantar. Então, uma das coisas que nós devemos fazer é não estarmos sozinhos e de procurarmos pessoas que realmente vão nos ajudar nessa fase a qual nós estamos passando, né, ou venhamos a passar de inconstância na nossa vida. A terceira coisa que nós devemos fazer está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que fala sobre disciplina, né? Nós precisamos ter disciplina na nossa vida. A nossa caminhada cristã, esses dias eu ouvi que ela é como se fosse uma corrida, né? Uma corrida mesmo, quando a gente teve as Olimpíadas agora recentemente, que a gente vê a galera correndo ali, é como se fosse uma raia, cada um de nós estamos numa raia, numa corrida. A nossa vida cristã, ela é semelhante a isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente pode ser que a gente esteja com o material errado, né, nessa corrida. Ninguém vai participar de uma corrida com uma bota, uma jaqueta, uma calça jeans, né? Na verdade, as pessoas vão com roupas mais leves, né? E a gente precisa olhar para a nossa vida e ver o que é que está nos atrapalhando a ter essa corrida, a fazer essa corrida com êxito, essa corrida mais leve, né? Então, que o Senhor, Ele possa abrir o nosso entendimento e que nós possamos enxergar em nós, ou você que está passando por esse momento, para que você possa usar realmente as estratégias certas, os equipamentos certos, para que você consiga fazer esse trajeto da vida cristã de uma forma mais leve, de uma forma mais agradável, né, junto com o Senhor. E em quarto e último, para a gente finalizar, nós precisamos o quê? Ter prioridades, né? O que nós temos priorizado na nossa vida? O que você tem priorizado na sua vida? Umas coisas que
nós temos que listar na nossa vida como prioridade, primeiro, que é a nossa vida devocional com Deus. Nós não podemos negligenciar isso. Se nós quisermos ser cristãos constantes, nós precisamos priorizar a nossa vida devocional com Deus. Verdade que nós temos várias coisas para fazer durante o dia, mas nós não podemos negligenciar esse momento com o Senhor, da nossa vida devocional, a oração, a leitura da palavra, né? Depois da nossa vida devocional, a nossa família. É muito importante ali a gente estar com a nossa família, ter o nosso momento com a nossa família. Eu oro para que, em nome de Jesus, você possa ter esse momento de qualidade com a sua família. Se você é casado, se você não é, ali com seus pais, tenha esse momento, priorize esse momento com a sua família. Em terceiro, a igreja, né? Não negligencie as programações da igreja. Não é somente a gente vir à igreja e sentar no banco ou participar de uma coisa, mas é realmente estar ali envolvido, realmente servindo, realmente sendo útil na obra do Senhor. Isso vai nos ajudar a vencermos a nossa inconstância e sermos cristãos constantes. Depois aí o resto das coisas que nós temos para fazer, trabalho, estudo, várias outras coisas que também são importantes nas nossas vidas. Mas se nós possamos listar essas prioridades das nossas vidas e nunca deixar que uma coisa inferior ao Senhor, inferior ao que é mais importante, venha tomar esse lugar, venha ocupar esse lugar, para a gente chegar num ponto onde a gente está cheio de tantas coisas que a gente não tem espaço nem para ter a nossa vida devocional, a nossa comunhão com o Senhor. Então, meu irmão, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu espero que você realmente consiga vencer, né? Que nós venhamos a conseguir vencer essa inconstância e sejamos realmente cristãos constantes, né? Eu queria convidar você para estar participando do nosso Congresso de Jovens que vai acontecer agora no final do mês, no dia 28, 29 e 30 de novembro e no dia 1º de dezembro. Vai ser uma bênção, vão ser dias aqui que o Senhor vai ministrar sobre as nossas vidas e o Senhor tem uma palavra para o seu coração e eu espero você aqui com a gente nesses dias. E também não esquece de curtir, compartilhar, de dar o like aí nesse vídeo, certo? E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.